Se denomina tireoidite e é um grupo heterogêneo de doenças que tem etiologia e sintomatologias bem diferentes. No entanto, elas possuem em comum um infiltrado inflamatório na glândula tireoide. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma tireoidite conhecida como tireoidite de Kerven. Vem comigo para mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes da gente começar o vídeo, pessoal, eu faço um convite para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma atualização, de deixar aquele like, aquele comentário ali embaixo e também de compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Quanto mais vocês compartilham, vocês estão ajudando o canal diretamente a continuar a produção de conteúdo. Com isso dito, bora continuar com o assunto do vídeo. A tireoidite de Kerven, ela também tem outros nomes. A gente pode encontrar nos livros a citação de tireoidite granulomatosa, tireoidite subaguda não supurativa, tireoidite de células gigantes ou até mesmo tireoidite pseudogranulomatosa. Essa tireoidite ela pode aparecer em vários tipos de pacientes com várias faixas etárias. No entanto, aparece com menor frequência em crianças e aparece com maior frequência em adultos, principalmente entre os 30 e os 60 anos de idade. A etiologia dela ainda é desconhecida, a gente não sabe muito bem ainda qual é a causa principal da patologia. No entanto, sabe-se que ela possui uma associação com os vírus. Pacientes que tiveram infecção respiratória superior dias ou semanas anterior ao quadro podem desenvolver essa patologia. E os vírus que afetam frequentemente o paciente são o Coxsackie, o adenovírus, o vírus do sarampo e também o vírus da parotidite. Também já foi visto uma associação que existe entre o antígeno HLA-B35 com a formação desta inflamação subaguda na tireoide. É muito importante já dizer que o termo subagudo se refere a uma doença que não é tão rápida de evolução e também não é tão lenta como as tireoidites crônicas, como por exemplo é a tireoidite de Hashimoto, que é um tipo de tireoidite que demora mais na sua evolução. Na anatomia patológica, essa doença ela vai ter algumas alterações macroscópicas e microscópicas. Nas alterações macroscópicas, a gente encontra um aumento tanto da consistência quanto do tamanho da glândula. E nas microscópicas, a gente consegue evidenciar um infiltrado mononuclear na tireoide, a gente percebe uma ruptura de epitélio do folículo tireoidiano e também uma fragmentação da membrana basal desse folículo. Se a gente tem uma ruptura de epitélio e a gente também tem uma fragmentação da membrana basal, aquele líquido que fica dentro do folículo acaba extravasando. Então a gente acaba perdendo o coloide por conta desse efeito. E vocês vão ver lá na parte de diagnóstico que por conta disso a proteína existente dentro do coloide acaba indo para o sangue e por conta disso o valor dela no sangue acaba aumentando. Em alguns casos a gente encontra, e são casos raros, é importante ressaltar, uma destruição do parênquima tireoidiano com uma substituição por tecido fibroso. Esse quadro ele costuma aparecer quando o paciente acaba desenvolvendo um hipotireoidismo permanente, que são casos raros. O paciente ele acaba tendo bem pouca chance de entrar num quadro desse. A gente vai falar um pouquinho de valores quando eu entrar no prognóstico com vocês. E quando o assunto é quadro clínico, a gente vai ter o paciente com início prodrômico, que se caracteriza por uma doença de via respiratória superior associada a febre, astenia e mal-estar geral. O paciente ele pode relatar também que ele está com uma dor na região cervical anterior que pode irradiar para o ouvido. Além disso, essa dor ela costuma ser intensa e piora durante a deglutição. Em alguns casos, 50 a 60%, o paciente ele inicia com sintomas de hipertireoidismo, ou seja, ele vai ter aquela perda de peso, aquela irritabilidade, ansiedade e intolerância ao calor. Então ele vai ter os sintomas de hipertireoidismo e nesses casos, normalmente quando a gente faz a palpação da tireoide, a gente evidencia o bócio que se encontra com dor durante a palpação. Outros pacientes vão se apresentar com sintomas de hipotireoidismo, que inclusive a maioria dos pacientes passam por esse quadro de hipotireoidismo. Em alguns ele pode ser um quadro subclínico, ou seja, não se evidenciam muitos sinais e sintomas, em outros, que são a maioria, já vão ter mais sintomatologias presentes. E para fazer o diagnóstico a gente começa com o quadro clínico, sempre lembrando que eu falo que a clínica é soberana em qualquer patologia. Após isso a gente vai para os exames laboratoriais e de imagem. Nos exames a gente pode solicitar a velocidade de sedimentação globular que se encontra aumentada. A gente também pede um hemograma, onde a gente pode evidenciar uma leucocitose. Além disso, a dosagem de hormônios é muito importante. A gente vai dosar T4 livre, que vai se encontrar aumentada, tiroglobulina, que é aquela proteína lá do coloide que eu estava falando para vocês,
vocês, que acaba indo para o sangue porque o colóide é perdido pela tireoide e ele começa a aumentar muito no sangue. Além disso, a gente faz a dosagem de TSH, que se encontra diminuído, que evidencia que é um quadro realmente de hipotireoidismo primário ou hipertireoidismo primário no início. E importante ressaltar que o T4 livre ele vai estar aumentado, pessoal, quando o paciente se encontra com sintomas de hipertireoidismo. Quando ele entra no hipotireoidismo, o T4 diminui e o TSH lá da hipófise acaba aumentando. Isso evidencia que a gente está diante de um hipoprimário também. Então o probleminha está realmente na tireoide. A gente também pode fazer estudos de imagem, onde a gente começa a ver num ultrassom de tireoide uma hipoecogenicidade focal. Pode ser solicitado também um ecodoppler, onde se evidencia uma diminuição da vascularização glandular. A gente pode pedir uma gamografia, importante ressaltar que ela não é de suma importância para fechar o diagnóstico, mas nela a gente encontra uma tireoide hipocaptante ou não captante. Lembram que eu falei para vocês que o paciente está perdendo colóide e perdendo tiroglobulina, e é ela quem começa a captar o iodo. Se a gente perde ela, a gente acaba não conseguindo mais captar tanto iodo na nossa tireoide. E para finalizar, a gente pode solicitar também anticorpos antimicrosomais, que se encontram positivos, mas em titulações baixas. Não ficam tão altos como acontece, por exemplo, na tireoidite de Hashimoto, onde o anti-TPO se encontra positivo e em valores bem altos. Quando a gente fala de prognóstico, 90% dos pacientes resolvem o quadro em questão de meses. Eles evoluem muito bem para um quadro de eutireoidismo e avançam sem nenhuma alteração mais nesses hormônios. 2% dos pacientes evoluem para um quadro de eutireoidismo, mas primeiro eles passam por várias recidivas, ou seja, eles começam com uma inflamação da glândula, melhoram um pouquinho, inflama novamente, melhora um pouquinho, inflama novamente e aí chega a um quadro de resolução. O restante dos pacientes acabam ficando com hipotireoidismo permanente e precisam tratar essa doença por toda a vida. Agora o tratamento ele vai ser sintomatológico. A gente pode utilizar uma aspirina ou outro tipo de anti-inflamatório não hormonal para diminuir aquela dor e aquela inflamação da tireoide. Em casos um pouco mais graves, de inflamação um pouco mais intensa, a gente pode indicar o uso de prednisona. Para os pacientes que estão com sintomatologia bem evidente de hipertireoidismo, a gente pode indicar o uso de beta-bloqueadores, como por exemplo o propranolol. E em pacientes com hipotireoidismo bem característico e com sintomas, a gente pode fazer o uso de levotiroxina. É importante ressaltar que o segmento desses pacientes sempre tem que ser feito de perto, porque os pacientes eles vão mudando o seu quadro. Então, como a gente comentou, alguns começam com um hipertireoidismo, avançam para um hipo e depois entram no eutireoidismo. Se você ficar mantendo um tratamento para o paciente, por exemplo, ele está numa fase de hiper e você trata o hiper dele, está tratando ali, por exemplo, com anti-inflamatórios, com propranolol, e de repente ele está entrando na fase de hipo, ele está indo para o eutireoidismo, esse tratamento já faria mal para ele. Então, os pacientes com essa doença têm que fazer um segmento com o médico bem acompanhado, porque senão o tratamento vai dar errado e isso pode trazer malefícios para o paciente. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a tireoidite de Kerven. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, como eu já comentei ali no começo, e eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!